Gatos e gatas, Sandril, Sandroga, aqui, então vamos falar de cilindro. Cara, primeiro entender o que é, né, essa figura tridimensional, né? Vamos tentar fazer um paralelo com o prisma. Não viu prismas ainda? Vai antes na aula de prismas, dá uma olhada boa lá pra gente entender melhor isso aqui. Imagina dois planos paralelos, igualzinho o prisma. Agora, eu vou pegar um círculo em um desses planos e pegar um círculo exatamente com o mesmo raio, ou seja, um círculo congruente no outro plano, tá? Agora imagina de forma a eu conseguir fazer com que eu ligasse os infinitos pontos que compõem essa circunferência, né, que fica por volta do círculo, nos infinitos pontos que estão aqui. Tá? Eu teria uma figura assim, beleza? Esse cara é o meu cilindro. Então o que ele é? Mais ou menos como se fosse um cano cortado em cima e embaixo, de maneira paralela a esses cortes, tudo bem? E eu tapasse o furo. Isso seria um cilindro, tá? Então assim, ele é muito parecido com os prismas. A diferença é que as bases agora não são polígonos, a base é um círculo. Então eu não tenho aquela preocupação que eu tinha no prisma, de torcer, porque se torcesse, né, tem que ser o mesmo polígono nas bases, mas se eu torcesse, já não era um prisma, né, pela definição não é. Aqui não existe isso, porque eu torcendo, eu girando um círculo, ele continua um círculo de mesmo raio, tá? Então isso é um círculo, beleza? Aqui o que eu tenho, ó, deixa eu só ajeitar aqui minha aparelhagem pra gente ver aqui, ó. Beleza? Outro jeito de eu imaginar um círculo, no caso seria um círculo reto. O que seria um círculo reto? Vamos lembrar do prisma reto. Prisma reto é aquele que a sombra da base de cima dá exatamente em cima da base de baixo, tá? É aquele que eu olhar não fica tortinho quando eu botar em pé em cima da mesa, em outras palavras, tá? Eu posso fazer isso usando um polígono, né? No caso, um retângulo, usando um prolongamento de um dos seus lados e girando, ou seja, fazendo uma revolução, tá? Aí, se tu rodar isso muito rápido, isso ficaria algo mais ou menos assim, tá? E o super, super, hiper, mega rápido daria algo assim. Aonde esse raio das bases seria exatamente esse segmento aqui, ó, que vai do O' até essa pontinha que ele não botou nome, mas é o raio, tá? Beleza? Então, esse é o raio. Partes do cilindro, base, que são iguais. E a lateral do cilindro, que nesse caso, planificando, eu consigo enxergar que ela é um retângulo. Mas é isso. A altura, sempre o segmento, que vai do ponto mais do plano que contém a base superior, e 90 graus com outro plano. Se o meu cilindro for reto, vai de um centro até o outro, ou é exatamente esse esqueminha, esse ladinho, né, que vai... Ladinho não, é como se fosse essa geratriz aqui, ó. Por que geratriz? Que é o que gera o meu lindo e amado cilindro, tá? Seria esse segmento que vai dessa bordinha até essa bordinha aqui, ó. Que dá exatamente igual a altura no caso do cilindro reto, tá? Se o cilindro é oblíquo, nota que a altura é de um plano até outro em 90 graus. Ele poderia cair até fora do cilindro, mas continua sendo a altura, tá? Vamos lá. O que mais? Como que eu calculo, então, a área? Pessoal, a área, planificando fica fácil. Se eu planificar, né, como é que eu montaria isso de cartolina, por exemplo, né? Acho que fica meio óbvio que seriam, assim, dois círculos, que são as bases, e essa faixa retangular que fecharia pelos lados. Quem é quem aqui? Para eu calcular a área? A área da base é a área do círculo, então 2πr. Quer dizer, πr quadrado, né, professor? Não vai avacalhar, né? 2πr é o tamanho da volta, tá? Então, ó, a área desse cara, πr quadrado. A área desse cara, πr quadrado. Eu preciso de duas, então é 2 vezes πr quadrado. Quem é a área lateral? Ou seja, a área de toda essa faixa que vai pela lateral, que pega toda a lateral do meu cilindro. Seria a altura do cilindro, beleza? Vezes esse cara, porque um retângulo é base e altura. Mas quem é esse cara? Nota que esse segmento que vai daqui até aqui, ó, é o segmento que quando o cilindro está fechado, ele vem aqui, ó. Ou seja, ele é do tamanho da circunferência, que é 2πr, tá vendo? Então, por isso que a área lateral é 2πr vezes h, 2πrh, tá?
Tem umas coisas bem interessantes que ele vai falar, por exemplo, cilindro equilátero. Cilindro equilátero é quando eu pego, imagina o cilindro, imagina eu fazer um corte meridional. Meridional é um corte assim, ó. Imagina os meridianos, tá? Então é um corte de cima para baixo. Passando pelo centro. Então um talho aqui, ó. Cortar ele aqui no meio e abrir. Concorda que o que eu vejo no cilindro é um retângulo. Nesse corte, na realidade. Então, se eu cortar de cima para baixo, tá? Eu chamo de corte meridional. Corto assim, passando pelos dois centros, eu abro, eu vejo algo assim, ó, tá? Aqui seria metade do cilindro, tá? Algo assim. E aqui teria outra metade igual a essa. E esse cara é um retângulo. Essa é a altura do meu cilindro, a mesma. E aqui quem é? Aqui é 2 vezes o raio, tá vendo? Porque aqui, ó, eu tenho uma circunferência. Tá para trás, né? Que é o diâmetro. Beleza? Se eu falo cilindro equilátero, eu tô querendo dizer o quê? Que nesse corte, aqui, em vez de um retângulo qualquer, eu tenho um quadrado. Ou seja, que o diâmetro é igual à altura. Ou seja, que a altura, H, é igual a 2R. Se eu falar cilindro equilátero, o equilátero tá querendo dizer isso. Óbvio, porque a 3D a gente sabe que não tem lado, então não teria muito sentido falar cilindro equilátero. Mas se falarem isso, ele tá falando sobre isso, tá? Cilindro equilátero é aquele que no corte meridional, passando pelo centro das bases, eu tenho um quadrado, ou seja, que 2R é igual a H, tá? E volume. Pessoal, aquela brincadeira velha. Volume de um cilindro. Pensa, é uma figura que quando eu sento nela, dói o bumbum? Dói a nádega? Não. Então, o volume, como sempre, é a área da base vezes a altura. Então, assim, ó, paralelo, ó, volume do cilindro. Paralelo ao estudo que nós fazíamos com prisma. É exatamente do mesmo jeito, tá bom? Volume de prisma. Sento, dói o bumbum? Não. Então, é área da base vezes a altura, tá bom? Se doesse o bumbum, caso da pirâmide, que tem uma ponta, caso do cone, vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. Até a pipoca se empolgou com essa informação. Então, tá aqui, ó. Área da base e altura. Como a área da base é conhecida por ser um círculo, fica πr² vezes h, tá bom? Dói a bunda? Não, então não é divisível por 3. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa importante. Não, é isso aí, pode crer, um beijo do gordo.